Fala galera, a resenha de hoje é Sigmund Freud, o psicanalista Sigmund Freud, e a resenha deste livro 100 minutos para entender Freud. E se você quiser também saber sobre as resenhas sobre essa coleção, que é a coleção Saberes, eu fiz também sobre Aristóteles e sobre Nietzsche, que tem aí na playlist, aí você coloca no canal que vai ter também. Esse aqui vai ser sobre Sigmund Freud, psicanalista, sobre as ideias de Freud, beleza? Então, vamos começar. É uma edição pequena, né? Dá pra perceber que é uma edição de bolso e muito legal porque ela é muito direta, ela vai, sabe, sendo bem objetiva, fala sobre as coisas, sobre os pontos, né, que ele inventou, ou que ele desenvolveu, ou que ele aperfeiçoou, sobre as teorias também que não se comprovaram ainda, mas tudo é um ponto de vista bem claro e objetivo, beleza? Então, como vocês podem ver, eu fiz várias marcações aqui. E o que acontece? Até o momento, tudo era chamado histeria. Tudo era chamado histeria. Não havia um problema X, ansiedade, depressão, era tudo chamado histeria. E o que acontece? Era tratado ali, tentado tratar ali do início dos primórdios da psicologia com o método da hipnose. O método da hipnose, só que aí o Freud vai ser o responsável por trocar a hipnose pela livre associação. O que é a livre associação? É basicamente você conversar com o paciente, ali tá você e o paciente conversando, e com isso você conseguir identificar os anseios, os recalques, o que ele está escondendo, o que ele acha que sabe, mas não sabe, o inconsciente, os sonhos. Então você conversando com o paciente, você vai tendo indícios ali do que ele pode estar representando ou não, ou acha que está, mas não está, ou seja, algo que está além do entendimento dele no momento. Então, o que acontece? A busca, né, ele busca, na verdade, a busca dele é o que está além do conhecimento, né, além da consciência. Então, ele busca algo que a pessoa não tem o conhecimento, não tem a ciência no momento exato ali, que vai dar início, né? Ele não foi o inventor do inconsciente, que nós vamos falar aqui ainda, não foi o inventor, não foi o primeiro que inventou, que descobriu ou que falou sobre isso. O inconsciente já existia há pouco tempo, tá? Há pouco tempo, não foi muito tempo não, mas já existia. Vamos falar sobre isso mais tarde, sobre o inconsciente. E também ele foi uma figura, o que acontece, bem polêmica e foi perseguido, porque na época que ele viveu ali estava em ascensão o nazismo, né? Então, pelo menos na época que ele foi falecer, né? Estava em ascensão o nazismo. Ele foi perseguido. Mas está perseguido por quê? Por ser judeu. Só por ser judeu? Pode ser só por ter sido judeu, mas também pelo conto, pelo caso de que ele falava muito sobre sexualidade. Isso poderia ser taxado como imoral, como algo. Porque a sociedade da época tratava a sexualidade bem como uma coisa bem imoral, bem tabu, aquela coisa, sabe, quase marginalizado, quando ninguém fala, não fale sobre isso é sexo, tá falando sobre sexo. Então, assim, era mais ou menos isso. Então, o Freud, ele quebrava esses tabus, ele falava sobre coisas incômodas à sociedade da época e não se importava. Então, o nazismo poderia ter identificado isso como uma coisa bem, sabe, inconveniente, assim, para a época, né? Então, uma coisa está sendo muito, sabe, libidinosa, uma coisa libidinosa, então o nazismo poderia identificar como algo nocivo, algo que corromperia a moral que o nazismo identificava como a moral bela, né? Então acontece isso, a perseguição, tanto que ele teve que se mudar de país e também os livros, muitas obras do Freud foram queimadas, cara. Tem noção de que muitas obras do Freud foram queimadas pelos nazistas apenas por ele ser judeu e por ele falar sobre assuntos polêmicos? Então, assim, né, só imaginar o quão bizarro, o quão nocivo e imbecilóide foi o regime nazista. Bom, ele acreditava que, diferente das outras pessoas que trabalhavam trabalhavam com histeria, né, com hipnose, trabalhavam com processo mental, ele acreditava que o que ocorreria, o problema, o quadro psicológico, seria para ambos os sexos. A maioria, quase a totalidade, acreditava que ele enquadrava só as mulheres. Só as mulheres têm histeria, só as mulheres ficam com problemas psíquicos, mas ele vai dizer ali que, para ele, no caso dele ali, ele considera que ambos os sexos possuem problemas psicológicos e tal, possuem histeria, e que isso não é uma questão de gênero, mas sim uma questão humana. Bom,
Como eu falei, o ato sexual para ele era considerado como vergonhoso e fora do establishment. Ninguém não queria muito falar sobre isso, né? Era uma coisa bem pessoal mesmo, tá? Só o casal ali que falava sobre isso e não tinha. Até falar com um amigo era meio, né, sabe, pô, tá revelando aqui os seus atos íntimos, né? Não tinha muito isso. Ele diz que os traumas da pessoa são desejos reprimidos. O Freud vai dizer que os traumas são desejos reprimidos. Por exemplo, você deseja uma pessoa, essa pessoa não te deseja. Ela quer outra pessoa, ela quer uma outra pessoa. Mas você a deseja muito, mas você não pode ter. Então isso causa um trauma, que esse trauma faz você ter esse desejo ser reprimido. Essa é a repressão desse desejo, porque você não pode ter, então você guarda para você, isso significa um trauma. Entre outras coisas, galera, entre várias coisas que você quer ter e não pode, se torna um trauma na sua mente ali, por conta de desejos que você quer, mas não pode ter. Bom, ele ia falar também sobre interpretação dos sonhos. Lembrando que para Freud tudo tem um motivo, tá? Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Não é nada aleatório para o Freud, né? Ele vai dizer isso. O que ele vai debater muito com outras pessoas da área da mente também, que vão dizer que não, que tem algumas coisas que podem não significar nada, ou que são aleatórias. E o Freud vai dizer que não existe nada aleatório, que tudo é motivado por alguma coisa. Então ele vai falar sobre a interpretação dos sonhos. E como eu estava falando sobre a questão dos traumas, dos desejos reprimidos, também se manifesta nos sonhos, os desejos reprimidos. Para ele, para o Freud, o que você sonha é algo que você queria ter, mas não pôde ter por conta da realidade. E como o sonho é uma área, é um momento ali de além da realidade, né? É algo que não é real, 100% real, não é realista, então você pode ter aquilo que você quer. Então você sonha. Os sonhos eles são basicamente quebra-cabeças, eles vêm estilhaçados, mas ele diz que você pode interpretar, pode moldar aquele sonho ali e formar a sua interpretação. Tanto que ele tem um livro da interpretação dos sonhos que eu tenho aqui, tá? E ele vai falar sobre isso, sobre a interpretação dos sonhos, que você dá para colocar ali um motivo, um objetivo naquele sonho, entendê-lo, né? Por mais que ele seja bem bizarro, bem desconstruído, bem aleatório, cada sonho existe um porquê estar ali. Ele diz que só precisa encontrar o motivo. E também ele falava sobre o uso da coca, né? Não vou falar a palavra toda, mas é aquele pó branco, né? Que se chama coca e tem um final ali, né? Tem um sufixo ali. Então ele vai dizer que ele começa a considerar aquilo lá, ele usava para poder formular melhor suas teorias, suas técnicas e tal. Mas lembrando que foi logo no início, galera, logo no início da descoberta da projeção desse material, logo que ele descobriu, né, que foram tidos os primeiros exames, os primeiros vestígios de que aquilo ali seria nocivo para o ser humano, que faria mal, que poderia causar vários problemas físicos também e psicológicos, né, que geraria ali uma dependência, um vício. Ele parou na hora, no momento que ele descobriu que cientificamente aquilo não fazia bem, ele decidiu parar. Então ele não usou mais esse pó branco, né? E também eu vou falar sobre o complexo de Édipo, galera. O complexo de Édipo, que era o quê? Ele pegou uma história da tragédia grega, lá da Grécia Antiga, pegou uma história da Grécia Antiga, e ele falou o seguinte: bom, Édipo era um cara que, ele sem querer, ele tinha feito uma previsão com o oráculo de Delfos, né, na tragédia grega, né, na história da ficção. Ele tinha feito uma previsão com o oráculo, e o oráculo falou para ele: ó, o seu futuro vai ser você casar com a sua mãe e matar o seu pai. E o Édipo falou: não, isso é impossível, não pode acontecer, não, eu nunca faria isso. Só que o final, aqui já dando spoiler do final, sem enrolar, né, falando lá o que acontece na história, o final é que ele acaba matando seu próprio pai sem saber que é ele se envolve numa briga. E nessa briga ele mata o pai dele, pois ele não conhecia o pai dele, ele acaba matando ele numa briga, achando que era um cidadão qualquer. E depois se casa com uma mulher que depois vai descobrir que é a sua mãe. E aí ele pira quando descobre, né, que a profecia se cumpriu. Ele achou que não, mas se cumpriu. Então, o que acontece? Ele mata o pai, casa com a mãe e tem amor pela mãe. Né? E o que acontece? O complexo de Édipo é o que Freud vai falar. Freud vai pegar essa história do Édipo e falar: existe um complexo do Édipo, que é o quê? Todo filho, homem, quando ele nasce, ele tem ali por algum tempo, por alguns anos, uma paixão pela mãe, uma paixão realmente amorosa pela mãe, porque ele vê ali o único sentimento de
a única figura de uma pessoa protetora, uma pessoa amorosa, uma pessoa que gosta dele, uma pessoa que está presente ali, que o protege, então ele acaba tendo um amor pela mãe, e ele acaba enxergando o pai, acaba vendo o pai como uma ameaça, porque é um outro homem que está ali na área dele, entendeu? Outro homem que tem o poder, que tem ali o poder de tomar o que é dele, que no caso é a mãe, né? Então, assim, ele vê o pai sempre como uma ameaça e a mãe como um objeto de desejo. Isso, cara, imagina pra época, pra 1800 e pouco, um cara falando isso. Era baita polêmico, muito polêmico. Então ele vai falar sobre essas questões do complexo de Édipo que ele criou, que ele disse que todo mundo tem esse complexo de Édipo, né? E que também tem o complexo de Electra, o complexo de Electra também, que é o contrário, quando é uma menina. Então ele vai falar sobre isso, que todo filho ele acaba vendo o pai como uma ameaça e acaba desgostando do pai porque acha que ele na verdade, é o que deveria amar a mãe e ter o amor da mãe. Então ele vai falar também sobre o recalque. O que é o recalque? Na verdade, o recalque é como é como um desejo que você tem que ele não se cumpre e ele vai para o inconsciente. Então você acaba tirando ele da consciência porque ele é doloroso demais. Você imaginar que você quer algo e não pode ter, você tem um desejo forte, mas não pode ter. Então a mente, para te salvar dessa dor, ela pega isso e leva para o inconsciente, que é uma área que você não pode acessar. Então ela tenta te proteger, te colocando ali, tirando isso da sua consciência, da sua área acessível ali. E na verdade o recalque, na verdade, ele vai se manifestar como? Pelas ações e pelos seus atos. Ele vai repetir aquele inconsciente ali. Ele não tem, você não tem lembranças dele, você não consegue lembrar o objeto reprimido, mas você percebe ele pelos seus atos e pelos seus sonhos também. E pelos atos, às vezes você repete coisas que você não entende. Por que eu faço isso? É porque gerou esse ato que você fez ali sem saber porquê, mas na verdade esse ato ele tem um porquê sim, que é um objeto reprimido, ao qual você não tem consciência, você não tem ali a percepção sobre aquilo, porque já está no seu inconsciente. E como eu falei, o Freud não foi o primeiro a falar sobre o inconsciente, não foi ele que inventou. O inconsciente já era debatido há um certo tempo, não muito, como eu falei, um pouco de tempo já, desde o início do século ele era falado sobre isso. E um dos primeiros, né, não foi o primeiro, porque é difícil saber qual foi o primeiro, mas tinha o Gottfried Leibniz também, que é um filósofo, e o Gustav Fechner, não sei se fala assim, mas Gustav Fechner, que ele foi o cara que constituiu a imagem do iceberg, a metáfora do iceberg, né? Que é ali colocado o id, o ego, o superego embaixo do inconsciente e o resto acima na consciência, né? E como eu falei, para o Freud, todo evento tem uma causa, todo evento tem um porquê, tem um motivo. E sobre o inconsciente, né? Que eu falei que nós vamos falar sobre o inconsciente ainda. Galera, esse vídeo está sendo bem rápido, bem dinâmico, tá igual o livro, tá? Eu não tô aqui para enrolar, para ficar falando por 40 minutos, não. Vai ser uma coisa bem tranquila. Ó, o inconsciente está sendo. Aqui tá tudo resumido, tá? O inconsciente é o que? São os medos, as motivações egoístas que nós temos, os impulsos sexuais inaceitáveis, as experiências infantis que foram traumatizantes. Então, tudo que é ruim demais para nós termos na nossa mente, para nós aceitarmos, ele é enclausurado no inconsciente, sabe? Os traumas, os medos, os desejos que você não pode admitir, sabe? Desejos sexuais por pessoas que você não poderia ter desejos. Você vai guardar aquilo no inconsciente sem saber, né? É um processo natural. E, bom, ele ia falar que existe o inconsciente, o consciente, e no meio existe o pré-consciente. Mateus, o que é esse pré-consciente? Na verdade, é todo o inconsciente que vai para o consciente. São memórias acessíveis. É tudo aquilo que está no inconsciente. O que está no inconsciente você não pode acessar, vamos dizer assim. O que está no pré-consciente você consegue acessar uma vez ou outra, porque eles estão ali na borda, na fronteira. Então, às vezes, vem uma coisa para lá, ou não vem, fica ali numa retenção, fica ali no meio ali, né? E tem o consciente, que é tudo que você consegue lembrar a qualquer momento, porque está acessível a você. E vai falar também sobre a questão do id, ego e superego. Bom, o ego, na verdade, é o que pondera o id e o superego. O id são nossos impulsos naturais. É como se nós fôssemos animais sedentos por sexo, por tudo que for animal, tudo que for instintivo, tudo que for, sabe, natural do ser vivo, né?
por exemplo, caçar, matar, relação sexual. O id então representa os desejos. O id representa todos os seus desejos humanos, biológicos, animais, sabe? Tudo que é instintivo. E possui o superego, que é a moralidade. A moralidade, não, porque pelos conceitos morais não pode matar, não posso fazer sexo com qualquer pessoa porque tem a moralidade. Então, uma é a moralidade, o outro é fazer o que quer, e existe o superego, o id, e existe o ego que fica em cima, que ele pondera quando liberar cada um. Bom, esse momento aqui eu posso liberar um instinto. Não, esse momento aqui eu posso liberar a violência, por exemplo, posso liberar o sexo. Esse daqui não pode fazer isso porque a sociedade diz que não pode, os valores morais falam que não pode, então aqui você tem que ser moral, aqui você vai ser respeitoso, aqui não. Então ele pondera isso, né? O ego, ele vai ponderar tanto o superego, que é os valores morais, e como o id, que é os valores instintivos, e eles lutam o tempo todo pelo controle de você, né? Bom, ele diz que os sonhos são realizações de desejos do inconsciente, né? Coisas que você tem, que você não pode ter na vida real, mas o sonho ele vai acabar te dando aquilo. Você sonha com o que você não pode ter em alguns momentos, né? Por mais que sejam bem os sonhos sejam bem quebra-cabeças, né? Sejam bem difíceis de decifrar. Mas, segundo Freud, sempre há algo para se decifrar. Sempre há um resultado ali naquele quebra-cabeça. Ele fala também sobre a pulsão, galera. O que é a pulsão? É a energia psíquica que impulsiona a pessoa. Sabe? Aquela vontade. A força interna que busca o prazer. Então a pulsão é aquilo, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, eu tenho desejo de fazer isso, eu tenho desejo de ficar com tal pessoa, eu tenho desejo de agredir tal pessoa. Ele fala que isso é a pulsão, é a vontade, é o querer do ser humano, é o ser humano querendo. A pulsão. E como eu falei antes, o recalque, né? O recalque é uma coisa que muito usa na rede social aí, né? Pra poder zoar, não, fulano é recalcado, mas isso aí foi começar com Freud, hein? Então já é um assunto aqui bem interessante que começa com Freud, a palavra recalque, que é o desejo contido e jogado para o inconsciente. Então você tem aquele desejo ali, você não pode ter, você joga para o inconsciente. Então isso é o recalque. Recalque é você querer ter algo, ser algo e não poder. Então é um pensamento que foi apagado, né? Deletado, mas ele foi para o inconsciente, que é o que você não pode acessar. Então ele vai dizer que o recalque é conter um desejo, é a contenção de um desejo. E esse desejo, como eu falei, ele parece como um sintoma, como uma repetição, como um ato que você faz e não sabe porquê, ou como o desejo pode aparecer também como um sonho também que você tem ali e você não entende muito bem. E sobre a ansiedade, para finalizar, galera, para fechar aqui antes dos 20 minutos, para finalizar, ele vai dizer que o sonho, na verdade, ou melhor, o sonho, a ansiedade, ela é o efeito do primeiro trauma da vida. Quando existe o primeiro trauma da vida, tudo que acontece, toda ansiedade, ela acontece porque ela remete, te lembra o primeiro trauma da vida. É isso que o Freud vai dizer, galera. Que todo trauma, toda ansiedade é porque você está se lembrando do primeiro, está remetendo ao primeiro trauma da vida. E é um evento traumático, né? Todo evento traumático ele vai dizer que é o momento do nascimento. Ele vai dizer que o primeiro evento traumático de alguns, não de todos, é o nascimento, porque você está seguro, você está confortável na barriga da sua mãe, e em algum momento vem duas mãos e te puxa para fora, te arregaça ali, corta um cordão umbilical. Então ele vai dizer que para muitos aquilo ali é o primeiro trauma da vida. E cada momento que você tem ansiedade, você se lembra daquele momento ali, ou se não foi isso, vai ser uma outra coisa ainda muito jovem, né? Então é isso. Lembrando, galera, que tudo que eu estou falando aqui não deve ser colocado como verdade absoluta, porque são teorias, tá? A psicologia, muita gente acha que a psicologia é uma ciência exata. A psicologia não é uma ciência exata, tanto que o Freud ele debateu com outras pessoas da psicologia porque cada um acredita numa coisa. Existe o Jung, o Jung, por exemplo, ele vai dizer que não existe só consciente e inconsciente, ele vai dizer que existe um consciente coletivo, que não é pessoal, não é unitário da pessoa, né? Ele vai dizer que o inconsciente coletivo é um inconsciente que compartilhamos com toda a humanidade. Que existe um inconsciente que vem de genética, que vem de geração para geração, né? Que é uma coisa mais hereditária. E você tem um inconsciente que você compartilha com todo mundo. Então, o Jung vai dizer isso. Tem o pessoal behaviorista, que diz que tudo que você faz, como você faz, só diz respeito ao seu ambiente, ao que você vive, com quem você vive. Tudo que acontece é por conta do ambiente que você vive, do comportamento, de quem você percebe.
Então tem a escola francesa, tem o behaviorismo, tem o Jung, e o Freud é um desses caras. Então você não deve levar 100% como verdade o que o Freud diz, porque existem outras variáveis, como nenhum diz, né? Você pode pegar ali o que você acha que realmente faz sentido, mas o Freud ele tem muitas discordâncias com outros, vamos dizer assim, pessoas que trabalham com a mente, né? Porque na época ainda não era psicólogo, mas existem vários modelos. Tanto que hoje, quando as pessoas se formam em psicologia, elas não concordam entre si, porque cada um tem um modelo diferente. Não, concordo com fulano, concordo com a análise tal, concordo com a escola tal. Então não é uma ciência exata, não é uma verdade absoluta, porque são diferentes módulos ali de pessoas, diferentes pensares, diferentes entenderes da mente humana, sabe? Então é isso. É isso que eu queria falar, entendeu? A psicologia não é uma ciência exata, mas cada um interpreta de acordo com a escola preferida ou o personagem preferido, que for Freud, Jung, Lacan, entendeu? Então é isso, galera. Só para avisar isso mesmo e obrigado por ter assistido até aqui. Eu esqueci mais uma vez de pedir o like, por favor, galera. É muito importante porque a plataforma não ajuda quem fala de psicologia, quem fala de história, quem fala de filosofia, quem fala de literatura, não ajuda quem fala de livros, quem fala de filme, não ajuda, entendeu? Não, filmes até ajuda, né? Mas o resto, assim, de leitura, não. Então, para você ajudar, é só curtir e dar o like aí, ou melhor, curtir e dar o like, é a mesma coisa, e se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela ajuda. Eu vou ficando por aqui. Fui!